Quem nunca ouviu falar de Paulo de Tarso? Ou, como era conhecido antes de ser chamado de Paulo de Tarso, Saulo. Viveu no ano 30 ou 40 após Jesus Cristo, era um caçador de cristãos, né? Saulo de Tarso, general romano, tinha a nacionalidade de vários países, né? Italiano, grego, outras coisas mais. Saulo era um caçador de cristãos, até que o dia ele está indo a caminho da Síria para caçar um cristão muito conhecido. E na entrada da porta da cidade, as cidades naquela época tinham portas, tinham entradas. Ele caiu do cavalo no chão e naquele instante ele perdeu os sentidos, entre aspas, né? E fora dito aos seus ouvidos, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele ficou meio assim atormentado quando ele viu na visão do Espírito, né? Estava lá o rosto de Jesus olhando para ele, né? Ele pergunta, quem és, quem és, quem és? E Jesus diz, eu sou Jesus de Nazaré, né? Porque caça os meus irmãos, né? Ele ficou apavorado porque ele estava naquela situação. Então Jesus lhe disse, vai até Damasco, lá será procurado por um homem. Os soldados pegaram Saulo no chão, montaram no cavalo, levaram até Damasco e aí ele estava convalescendo lá na hospedaria quando chega um velhinho chamado Ananias e disse para os guardas, eu quero falar com Saulo, o general Saulo. A quem devemos anunciar? Diga-lhe que Ananias. Senhor, tem aí um velho que quer falar com o seu ancião. Chama-se Ananias. Aí Saulo ficou branco com sudorese. Ananias foi justamente o homem que ele ia caçar. Mande-o entrar. Ananias chegou à frente dele e disse, Saulo, estou aqui a pedido de Jesus. Ele ficou meio... Mas primeiro ele pediu que eu curasse você. Passa as mãos nos olhos de Saulo e ele volta a enxergar. A partir daí nunca mais este homem foi o mesmo, né? E é este homem que nós conhecemos como Paulo de Tarso. Eu não vou dizer para vocês aqui quem foi. Melhor que vocês estudem, que leiam sobre ele, né? Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Ele era um daqueles descrentes, caçador de cristãos, e foi o maior cristão que se tem conhecimento na história bíblica. Foi o maior propagador do Cristo. E tem histórias dele com a noiva dele, né? Com o cunhado que ele leva à morte porque era cristão. A noiva também era cristã, né? É uma história muito bonita, muito rica, que fala sobre o cristianismo antigo, né? O cristianismo nasceu no seu princípio, no seu berço. Vale a pena você estudar e ler. Leia um livro chamado... Leia Paulo de Tarso, você encontra de vários autores. Leia a psicografia de Chico Xavier. E leia também um livro chamado Há 2000 anos, que conta a história de Paulo de Tarso, né? Desculpe-me o engano.
Leia Paulo e Estevão. Estou aqui com a cabeça ainda em outro momento. Me perdoe meu erro aqui. Leiam Paulo e Estevão, que vocês vão ficar encantados com a obra deste homem, o maior divulgador do cristianismo na Terra. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em tua maneira de viver a tua bendita vida. Muita paz, muita paz.